A paz do Senhor, meus amados irmãos, bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazermos mais uma vez o trabalho que Deus nos tem confiado, não é? Deus nos tem confiado. Meus amados, nós temos aqui dois assuntos a tratar do estado da Paraíba, dois assuntos a tratar. E nós vamos começar pelo primeiro. Como eu mandei aí a carreta, essa carreta ela leva alguma introdução do que poderá estar acontecendo na cidade de Bahia. Então eu quero mandar aqui um alô, pastor Marinaldo, para que o senhor apure direitinho as notícias que estão chegando aqui. As notícias que estão chegando aqui. O senhor tem aí na sua igreja dois presbíteros. Me parece que o nome de um é Paulo Constâncio e o outro é Paulo Barbosa, não é? O outro é Paulo Barbosa. Um é casado e o outro é viúvo. O outro é viúvo. Por sinal, eles são cunhados. Os dois Paulos, eles são cunhados. O Paulo Barbosa e o Paulo Constâncio são cunhados, não é? Um cunhado. Inclusive um deles me parece que o Paulo Constâncio, me parece, pastor Marinaldo, que ele já foi até namorado da filha do pastor Zé Carlos de Lima, a Lucinha Lima, a famosa Lucinha Lima. Me parece que ele já foi até casado, namorado dela. Tiveram um chamego, os dois, tiveram um chamego. E foi aconselhado, como ele é viúvo, estou falando do viúvo, como ele foi aconselhado aqui pelos familiares da falecida, que o pastor Zé Carlos de Lima não deixasse ele casar com a Lucinha, porque ele foi um péssimo marido para a esposa dele, entendeu? Então a gente está mais ou menos bem informado das coisas que estão acontecendo aí no estado da Paraíba. Mas o problema, pastor Marinaldo, que é o senhor que é o presidente da cidade de Bahia, está chegando aqui uma notícia que um dos dois Paulo, não sei qual, um dos dois Paulo está visitando constantemente a casa de uma viúva aí na cidade de Bahia. Não sei o nome da viúva, não procurei saber o nome, mas posteriormente eu saberei o nome, com certeza, nomes, RG, não é? Tudo direitinho, CPF, endereço, número da casa, tudo, o bairro onde mora. Isso aí a gente descobre, os drones descobrem tudo isso aí. Então tem um desses dois presbíteros aí, um dos dois, ou o viúvo ou o casado, que está visitando a casa de uma viúva. Por sinal, todos dois trabalham da praça, são motoristas de praça, um motorista de táxi. A gente está sabendo também. Nós somos bem informados. Então eu gostaria de dar um alô ao pastor Marinaldo, que ele desse uma apurada aí na cidade de Bahia, saísse um pouco do trono e desse uma apurada aí, porque tem um presbítero da sua igreja que está arrodeando a casa de uma viúva. Está arrodeando, viu? Está arrodeando. Onde tem fumaça, tem fogo, né? Essas conversas não saem do nada. Quando sai, é porque está acontecendo qualquer coisa. Ou foi, ou é, ou está para ser. Como na Paraíba é uma igreja campeã de adultério dos pastores e presbíteros e diáconos, como a Paraíba ganha no Brasil em adultério, então, pastor Marinaldo, não custa nada o senhor chamar, procurar saber se é verdade, se esses dois presbíteros, tem um que está visitando a casa da viúva, foi visto lá, viu? Foi visto lá na casa de uma viúva. O senhor deve saber,
mais do que eu quem é a viúva, tá bom? Esse é o conselho que eu estou dando aqui ao meu amigo, pastor Marinaldo. Saia do trono e dá uma investigada. Muito bem. Agora vamos ao segundo assunto. Na segunda-feira, no culto de segunda-feira, eu tenho aqui comigo, não é, o culto da segunda-feira no Templo Central. Ali aconteceu algo que tira qualquer pessoa do sério. Por quê? Porque o pastor José Carlos de Lima mandou uma convocação para todos os pastores, dirigentes, presbíteros, diáconos, para todos da capital. Ele mandou uma convocação, entendeu? Convocação. Para que todos estivessem no Templo Central segunda-feira, porque eles tinham um assunto a tratar. E esse assunto não poderia faltar nenhum dos dirigentes de congregação, nenhum pastor, nenhum presbítero, diácono, ninguém, com as suas respectivas esposas. E assim, por questão de obediência, todos se fizeram presentes no Templo Central. O Templo Central parecia que era um congresso. A igreja encheu porque os auxiliares, os presbíteros, de pastores, dirigentes de congregação, todos se interessaram para saber, né, por que eles estavam sendo solicitados. Será que eu vou ser consagrado? Será que o pastor vai nos colocar na lista das consagrações? O que será que o pastor Zé Carlos de Lima vai fazer aqui conosco para nos convocar? Ficaram bastante alegres, conversavam com a esposa. Graças a Deus, agora o pastor convocou a todos nós, recebi aqui a convocação, e é para todos os obreiros do estado da Paraíba, da capital, para que estejamos todos segunda-feira no Templo Central. E aí a igreja lotou. Agora, irmãos, pasmem. Essa reunião foi uma reunião como se fosse uma reunião de uma quadrilha, uma organização criminosa, uma chamada Orcrim, porque o pastor Zé Carlos de Lima, o assunto que ele abordou nesta santa convocação foi mandar o secretário da Umadene, seu Daniel, e a sua cupichada, mandar entregar a cada um, banco por banco, entregar a inscrição para a reunião da EBO, que vai acontecer na Paraíba, que não pode faltar diácono, auxiliar, presbíteros e pastores. Então você auxiliar, você dirigente de congregação, recebeu como surpresa a convocação por escrito. Você recebeu o seu papel da convocação. Não pode faltar de maneira nenhuma a reunião que vai ter, entendeu? E me parece que as inscrições se encerram, segundo o pastor Daniel Ferreira, que é o pastor presidente, né? Presidente de direito, presidente de fato da convenção e da Umadene. O presidente de fato é o pastor Zé Carlos de Lima, mas o presidente de direito é o pastor Daniel Ferreira. E ele diz aqui no vídeo, ele diz: todo mundo procurem Daniel para fazer as suas inscrições. E corre um boato em toda a capital da Paraíba, que todos os pastores, todos os auxiliares, todos os dirigentes de congregação que não comparecerem, que não fizer a inscrição, que custa apenas R$300, o esposo
e a esposa, 200 do marido e 100 da esposa. Ora, tem que pagar R$ 300 para cada dirigente, para cada cooperador. Meus irmãos, muitos deles vão para a igreja de bicicleta e a pé e não ganham nada da igreja. Eles trabalham de graça e ainda tem que bancar o transporte para ir dirigir um culto numa congregação. Ora, se eles não têm o dinheiro, se eles não têm o capital nem para pagar o transporte, não ganham nada da igreja, como que esses camaradas, como que esses obreiros terão R$ 300? Como que eles conseguirão R$ 300 para dar à quadrilha de Zé Carlos de Lima, chefiada por ele e Daniel? Isso é um roubo, meus irmãos. Isso é um roubo, uma tremenda desonestidade. E ainda tem uma coisa, tem uma outra convocação, que todos os dirigentes e pastores, todos terão que levar um presente no dia do aniversário de Zé Carlos de Lima, um envelope com R$ 500. Isso daí também é indispensável. Todos terão que, além de pagar os R$ 300 da inscrição aí para essa EBO é a reunião de ladrão. É a reunião de ladrão, é a reunião para roubar. Isso é o pastor Zé Carlos de Lima mais Daniel, para roubar o dinheirinho, tirando da boca dos pobres dos irmãos. Muitos não têm condição nem de pagar o transporte. Tenho certeza que esses auxiliares, qual a vantagem que vocês têm de dirigir uma igreja de graça, enquanto Zé Carlos de Lima está enricando cada dia mais, ele e Daniel. Daniel agora foi para São Paulo, mas o pai dele e a mãe levaram umas 30 irmãs, foram veranear em Campo do Jordão e foram para a reunião das irmãs lá no templo do Belenzinho. Passaram lá, me parece que uma semana viajando com o dinheiro da igreja. Com o dinheiro da igreja. Daniel está deitando e rolando com o dinheiro da igreja. Entendeu? Como é que vocês que trabalham de graça ainda vão conseguir R$ 300? Vão tomar emprestado? Vocês vão chegar a tomar emprestado até a agiota para poder se fazer presente no dia dessa EBO? Não façam isso. Deixem de ser otário, e não façam isso. Entreguem as igrejas e os irmãos que se congregam nessas congregações da capital, parem de contribuir, porque é uma quadrilha organizada por Zé Carlos de Lima e Daniel. São dois quadrilheiros que estão roubando o dinheiro até de quem não tem. Entendeu? Além de trabalhar de graça, além de não ter o transporte para ir dirigir um culto, muitos não têm. Quem tem um carrinho tem que botar a gasolina do bolso. Quem não tem um carro, vai de ônibus. Quem não vai de ônibus, vai de bicicleta. Quem não vai de bicicleta, vai a pé. E agora vai ter que tirar do bolso R$ 300 para dar a Daniel, mas é Carlos de Lima, para eles embolsar cada um, né? Milhões e milhões, porque são muitas pessoas, são milhares de pessoas, né, que trabalham nas congregações, e vocês serão roubados, assaltados pelo presidente dessa mentirosa convenção, que isso aí não é mentirosa, isso aí é um conluio de ladrão. Isso aí na Paraíba, que vocês chamam de convenção, isso é um conluio de ladrão. Cadê o pastor Arquimedes? Pastor Arquimedes, o senhor é o tesoureiro da Umadene. E por que é Daniel que vai fazer as inscrições e pegar o dinheiro? Que tesoureiro é o senhor? O senhor é um tesoureiro de fato, de direito ou de mentira? O senhor é um tesoureiro Maria, vai com as outras? É Daniel que chuta
o escanteio e faz o gol de cabeça. Então, vocês na Paraíba estão sendo adeptos de uma organização criminosa apelidada de Umadene. Essa Umadene não vale o que gato enterra. Isso é um coito de ladrão. Isso é um coito de ladrão quanto à direção atual de Zé Carlos de Lima e Daniel. Ela, no momento, é considerada um coito de ladrão. Não estou com isso chamando os pastores dos outros estados de ladrão, mas estão contribuindo. Quem tem juízo não participa desse coluio de ladrão chamada Umadene, essas EBO, essas escolas bíblicas que estão implantando, fazendo nas igrejas. Isso é para roubar o dinheiro das igrejas, porque Zé Carlos de Lima agora está construindo uma mansão lá no condomínio Damas, viu? Ele está construindo lá agora uma grande mansão que é para alugar ao povo de veraneio, tá compreendendo? Ele está construindo casas e mais casas para quando, né, ele sair da convenção, que ele não vai sair nunca não, só quando Satanás carregar ele. Quando Satanás carregar ele, aí sim, vocês vão ficar livres dele, entendeu? Porque ele não está fazendo nada em prol da igreja da Paraíba. O forro da igreja está caindo, até funerária tem dentro da igreja. A rádio da igreja é do filho dele, tá em nome da família dele, e a rádio é da igreja. E o senhor Isaac Venerando vive deitando e rolando com o dinheiro da rádio, cobrando caro todos os programas, enricando. E agora ouvi falar que até é candidato a deputado estadual, mas não se elege. Viu, senhor Isaac Venerando? O senhor não vai se eleger porque nós vamos para cima. Nós vamos para cima e o povo da Paraíba não vai votar em Isaac Venerando para deputado coisa nenhuma. Você vai comendo e ficar aí se alimentando das migalhas daí da rádio, que até a água e a luz da rádio é pago pela igreja para sustentar a boa vida de Isaac Venerando. Tá bom, irmão? Não gostou da comida? Irmão, não coma. A comida é um pouco salgada. Esse nosso canal é um canal desbloqueado que não dá pipoca a banguelo. Quero agradecer aos nossos inscritos, que agora alcançamos 21 mil inscritos. E no vídeo de anteontem do Homem da Goiaba, nós já estamos chegando a 12 mil visualizações. Isso é um trabalho que Deus nos tem confiado. Então você já sabe, a reunião que vai ter, que é a inscrição até o dia 17, é para roubar o dinheiro dos pobrezinhos, dos dirigentes de congregação. Não vá, não vá, entregue a congregação e não vá. Não vá pegar seus 300 reais, em vez de comprar de comida para dentro de casa, de dar uma roupa a seus filhos, comprar um sapato para sua esposa, uma roupa para sua esposa. Não vá não, que aquilo ali é uma reunião para nada. É uma turma de babaca, uma escola de otário. Aquilo ali vai ser uma reunião para otário ver. Então vocês abram os olhos, nem paguem dízimo na Paraíba, nem dê oferta. Tranquem a mão na Paraíba, que Zé Carlos de Lima, mas Daniel, eles estão levando o dinheiro todo, o dinheiro todinho. Daniel pega o dinheiro final de semana e vai pagar os trabalhadores que estão fazendo a casa de Zé Carlos de Lima, lá no condomínio Damas, parece que é em Patos. Eu não estou enganado, lá em Patos. E a Lucinha Lima querendo fazer uma congregação, uma igreja, uma catedral para ser a primeira pastora, mesmo que não consagre, mas vão chamar de pastora lá em Patos para concorrer com o pastor Cleudimar. Então vocês abram os olhos, que vocês aí, membros e congregados da Igreja Assembleia de Deus na Paraíba, vocês estão arrodeados e dirigidos por ladrão. Arrodeados e dirigidos por ladrão. Daniel fica falando aí para todo mundo na Paraíba
que o pastor Zé Carlos de Lima vai ser o presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus. Meu grande presidente, pastor José Wellington Júnior, eu quero dizer para o senhor que o Daniel está jogando praga no senhor, dizendo aqui na Paraíba que Zé Carlos de Lima é o futuro presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Quer dizer então que o senhor vai morrer. O senhor vai morrer. Na Paraíba estão jogando praga no pastor José Wellington para que ele morra, porque Zé Carlos de Lima aí assumiria, pelo menos por 30 dias ali, não sei como é o estatuto, assumiria o cargo de presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Um velho manhoso, mentiroso, embromador, enganador, tapeador, tá compreendendo? E por último, está roubando agora o dinheiro de todos os dirigentes, está reunindo a igreja para roubar os pobres dos dirigentes das congregações. Abra o olho. Pastor Marinaldo, procura o presbítero aí. Me falaram que de Paulo. É um tal de Paulo. Ou é o Paulo Barbosa, ou é o outro Paulo. Entendeu? Então o senhor veja aí, se não for um desses dois, pode ser outro. Está rodeando a casa de uma viúva aí. Eu peço ao pessoal de lá da cidade de Bahia que ligue para mim, me dando mais informações. Você que é de Bahia, ligue para mim. Seu nome vai permanecer em sigilo. Me diga direitinho sobre essa viúva e sobre esse taxista, né? Sobre esse taxista que está dia e noite lá visitando a casa de uma viúva. Que Deus abençoe a todos. Esse nosso programa, nosso canal é desbloqueado, não dá pipoca banguela, nem tem medo de vocês. Não tenho um pingo de medo de vocês. Não tenho medo do processo de vocês. Eu não tenho medo de nada. Pode mandar tudo para cá. Processo é a coisa que eu mais gosto de receber aqui. Porque os juízes do Brasil já estão sabendo quem são os pastores da Assembleia de Deus. Na sua maioria, 70%, 80%, 90% são ladrão. 70%, 80% ou 90% são ladrão. Escapam poucos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fui! Nos dias 6, 7 e 8, estaremos celebrando com toda a igreja, com todos os irmãos e irmãs. E nós queremos que os companheiros que estão servindo nas congregações levem as fichas para apresentarem aos irmãos que são cooperadores. E os senhores farão as fichas, trarão, se acertarão com o irmão Daniel Ferreira. Até o dia 14, na lançamento da EBO, 14 de julho. Bom, se acertarão com o irmão Daniel, e no dia 14, até o dia 14 do mês, até o dia 14 do próximo mês de julho, quando será o encerramento da EBO. Aí os irmãos trarão tudo isso prontinho, vão se entendendo com Daniel. E a igreja diz: amém. Olha, irmão, é um